esses eventos que estão ocorrendo, felizmente, dessa guerra lá em Israel, Puxa. ela tem relação direta com o fim dos tempos, com os sinais do Apocalipse, ou não? É só mais uma guerra dentre tantas que o mundo já teve? Tem sim. Eu só não diria ali literalmente, né? O livro de Apocalipse, mas é bíblico. E nós pregamos ontem um sermão na igreja e falamos um pouco sobre isso. Se você digitar no Google, né? Fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai até ver uma frase assim, dita por muitos. Israel é o relógio de Deus. Se você digitar isso, vai aparecer agora aí para você. Israel é o relógio de Deus. Uma pergunta, é verdade? Israel pode ser, né, o país, a nação de Israel, pode ser considerado um relógio de Deus? Me explica isso. Sim, pode. Pode não. É. A Bíblia fala muito sobre isso. Tudo que acontece com Israel hoje foi profetizado há 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, 2.700 anos atrás, escrito por pessoas que nunca se viram, que nasceram 400, 500 anos de diferença uma das outras, e tudo foi confirmado em lugares diferentes, porque a Bíblia é isso, né? A Bíblia foi escrita por diversos autores, diversos escritores que não se conheceram em lugares, países diferentes, profissões diferentes, né, em contexto totalmente diferente, e ela é harmônica, e não há nenhuma contradição, né, na Bíblia. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, eu estive até separando uns textos para quem está nos acompanhando, depois você pode assistir com calma, né, você não vai ter como ler agora, mas uns textos, por exemplo, que fala sobre a criação, né, do Estado de Israel. Como que surgiu o Israel que nós conhecemos hoje, né, o país Israel. A Bíblia fala, por exemplo, Jeremias, capítulo 24, versículo 6. Jeremias 24, 6. O Senhor faz uma promessa que Israel voltaria a ocupar o lugar em que está hoje, Jerusalém, Sim. todo aquele derredor, toda aquela área ali que chamava Judéia, né? ou Judá, ou Reino do Sul. Porque teve um período aí que a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, né? Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte criaram uma outra capital em Samaria, e o Reino do Sul continuou a capital Jerusalém, né? Bom, mas como o Estado como um todo, Israel como um todo, a Bíblia diz lá em Jeremias 24, 6, que eles voltariam. Outra passagem, Ezequiel 37, isso é um texto muito conhecido. Ezequiel 37 fala sobre a visão que o profeta Ezequiel teve sobre um vale que estava entupido de ossos secos. E o Senhor fala com ele, profetiza sobre esses ossos, ordena. E ele vai profetizando, Deus vai mandando ele profetizar, ele vai profetizando. E os ossos vão se encaixando, cada osso no devido lugar. É um filme de terror. Aquilo ali foi um filme de terror, algo assustador. Eu fico olhando pastores, né? Pastor nem tanto, mas pregadores. Você pode ser um pregador e não ser pastor, né? Na verdade, a maior parte dos que pregam não são pastores, essa que é a verdade. Mas eu vejo pregador romantizar isso, né? Fazer esse texto ser passar para a igreja como algo muito bonito, romântico, algo lindo. Não tem nada de lindo nisso. Não tem nada de bonito nisso. Imagina você, de repente, se ver num vale, né? Monte aqui, aquele buraco, né? A gente entende muito sobre isso, porque Paracambi é um vale, né? Entupido de ossos. E a voz fala assim com você: ande no meio desses ossos. Já ia ficar. E a Bíblia diz: e eles estavam sequíssimos, ou seja, extremamente seco. Então, à medida que ele ia pisando, que ele ia fazendo assim, e você andando naqueles ossos, daqui a pouco uma voz fala assim com você: profetiza e mande eles se organizarem, juntar cada osso no seu devido lugar.
E aí a Bíblia diz assim, Ezequiel 37, então profetizei conforme a ordem que eu recebi. E Ezequiel profetiza, quando eu falo profetiza, ele ordena, ele libera uma palavra. Ossos, se ajunte cada osso no devido lugar do corpo, no corpo humano. Então veio o fêmea, juntou aqui, veio o perônio, veio outro, a tíbia, veio não sei o quê. Os ossos foram se juntando e aqueles esqueletos ficaram em pé. Agora você está vendo agora um exército de esqueleto, de caveira em pé. Ele só não correu porque ele não tinha perna. Daqui a pouco ele profetiza de novo, vai nascendo nervo, vai nascendo pele, vai nascendo tudo. E a última frase é, você crê que eles podem voltar a viver? Aí o profeta disse, Senhor, tu sabes. Que ele está dizendo assim, eu já não duvido mais de nada. Depois que eu vi isso, o que o Senhor falar, eu acredito. Eu não duvido mais. Essa profecia de Ezequiel 37 fala do ressurgimento da nação de Israel. Algo que não aconteceria nos dias de Ezequiel, aconteceria nos nossos dias, nos dias dos nossos pais, né? A gente sabe, isso foi em 14 de maio de 1948, Israel volta a ser uma nação. Tá? Então, mas isso foi predito na Bíblia. Por exemplo, Amós, capítulo 9, profeta Amós, depois você lê na sua Bíblia, capítulo 9, versículo 13, 14 e 15. O Senhor usa o profeta Amós e ele diz, vocês vão voltar para cá, o remanescente vai voltar para cá, Jerusalém, Judá, e nunca mais sairão daqui. Isso não aconteceu, por exemplo, no ano 70, o general romano, né, Flávio Titus Vaspaini, acho que é isso o sobrenome dele, Flávio Tito, pronto. O Flávio Tito, na época general romano, depois ele se tornou imperador, ele conquista, foram cerca de 60 mil soldados romanos. Acho que foi um dos maiores, as maiores batalhas que os romanos já enfrentaram. Maior número de soldados numa única batalha, né? Invadiram Jerusalém lá, vieram conquistando todas as cidades de Judá, chegaram em Jerusalém, por fim conquistaram a cidade de Jerusalém também. Começou no ano 66 e terminaram no ano 70. Né? Nós estamos no ano 2023, no ano 70 Jerusalém cai. Mas ainda ficou alguns judeus ali. Se não me engano, depois vocês podem pesquisar, você que nos acompanha em casa, eu acho que foi no ano 136. Agora eu tenho dúvida, tá bom? Mas acho que foi 136. Houve uma última rebelião judaica. E aí Roma faz uma lenha. Mata praticamente todo mundo. A última rebelião judaica no Império Romano. Vê se foi no ano 136. Aí eles são os que não são mortos, massacrados e não vão como escravo para Roma, são impedidos, são expulsos de Jerusalém e impedidos de voltar para Jerusalém. Sobre pena de morte. Um judeu que entrar aqui, mate. Qualquer um pode matar. É sentença de morte. E ele muda o nome. Muda Jerusalém, Judá, Judéia, Israel. Muda para Palestina. Então, o nome, esse nome Palestina, na verdade foi um nome para punir o Estado de Israel. Então, Roma cria isso, muda o nome daquela região, destrói todas as sinagogas, o templo já havia sido destruído mesmo no ano 70, né? E ele começa, então, o imperador romano na época, né, a proibir os judeus de voltarem para ali. Aí, depois dessa última revolta, ele está conferindo, eu não sei se 136, no ano por aí. Não, depois teve uma outra revolta. Depois dessa revolta, Israel deixa de ser Estado. Acabou. Deixou de ser Estado. E essa profecia, então, de Amós 9, 13 e 15, ela não se cumpriu, ela só vai vir a se cumprir agora, no ano 48.
Entendi o que você quis dizer. Então, assim, por exemplo, tem mais um texto. Esse aqui, acho que dá para a gente encerrar sobre ele. Isaías 66, versículo 8. Isaías 66, no versículo 8, o profeta diz assim: pode uma nação, uma terra, primeiro ele fala terra, uma região, né? Depois ele fala uma nação, um país, surgir em um único dia? Ele faz uma pergunta. Alguém aqui já viu um país nascer num único dia? Mas isso vai acontecer. Israel está grávido e vai dar à luz a uma criança. Um único dia. Ele está dizendo que a nação de Israel voltaria, que nos dias de Isaías ainda era nação. Sim. Ainda existia o país. Inclusive, Isaías era um estadista, ele era membro da nobreza. E era profeta, mas era nobre. Diferente de outros profetas, né? Por exemplo, Amós era um boiadeiro. Amós era boiadeiro. Ele falou: não sou profeta, meu pai não era profeta, eu sou boiadeiro, mas Deus me chamou para profetizar, estou profetizando aqui. Aí ele via as mulheres, eu acho engraçado, aí ele via as mulheres de Jerusalém muito enfeitadas, aí ele falou assim: vocês são como vacas de Baçã. É a referência dele, né? Então, a linguagem dele, Deus usa a pessoa, né? No conhecimento que essa pessoa tem para transmitir a mensagem que ele quer transmitir. Mas, enfim, Isaías não. Isaías era um homem culto, letrado, nobre. Eu falo que ele era um estadista. Então, ainda tinha o Estado de Israel. Mas ele diz: ó, esse Estado vai deixar de ser Estado, Israel vai ser disperso, mas um dia, em outro tempo, vai voltar a ser Estado em um único dia. Olha quantos séculos se passam. 14 de maio de 1948, Israel é reconhecido como país novamente. A nação nasce em um único dia. Então, isso é o maior exemplo, que de fato, biblicamente falando, que Israel é o relógio de Deus. O próprio surgimento da nação é único? Não, existem várias questões que estão acontecendo em Israel que mostram que Israel é, sim, um relógio de Deus.